Pessoal, dando continuidade às nossas aulas de revisão aqui, a gente vai ver agora um pouco sobre grandezas proporcionais, que são as regras de 3. Para a gente poder resolver essas questões, a gente tem que lembrar que existem dois tipos de regras de 3. Né? Dois tipos de razões, na verdade, né? Que são as razões diretamente proporcionais e as que são inversamente proporcionais. Anotem aí isso aqui agora. Razões diretamente proporcionais são aquelas onde as grandezas crescem e diminuem igualmente. O que eu quero dizer é, se eu tenho uma grandeza e ela cresce, a minha outra grandeza também cresce. Se uma delas diminui, a outra também diminui. E as grandezas inversamente proporcionais são aquelas onde, quando uma aumenta, a outra diminui. E se uma diminuir, a outra vai aumentar. Anotem isso, é muito importante, porque vocês vão ter que verificar se as grandezas nas questões estão crescendo juntas ou se uma cresce e a outra diminui, para poder resolver corretamente. Para a gente poder praticar e entender um pouco isso, a gente vai ver aqui duas questões sobre grandezas proporcionais, ok? E a gente vai lembrar também o que são grandezas, né? Como a gente pode identificar o que é uma grandeza. Então, a primeira questão que a gente tem aqui é: em uma fábrica de brinquedos, 200 bonecas são fabricadas em 5 horas. Quantas bonecas seriam fabricadas, né? Quantas bonecas em 8 horas? O 8 tá no lugar errado, tá? Seguinte, grandeza é tudo aquilo que a gente pode contar ou medir. Então as minhas grandezas aqui são as grandezas nessa questão são as bonecas, que eu posso contar as bonecas, e as horas, porque eu também posso contar as horas, ok? Segunda coisa que eu tenho que observar, quando um aumenta, a outra também aumenta, ou quando um aumenta, a outra diminui? Bom, eu estou falando que 5 horas eu produzo 200 bonecas. Se eu for produzir bonecas agora por 8 horas, essa aqui vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, né? Então, ó, quando eu aumento aqui as minhas horas, as minhas bonecas também aumentam. Né? Então, se eu estou saindo de 5 horas para 8 horas, eu obviamente vou sair de 200 para um número maior de bonecas. Então, ó, a gente vai montar uma regra de 3 com uma razão diretamente proporcional. Minha primeira dica para resolver uma questão dessa: escreve as colunas que a gente tem que trabalhar. A primeira coluna que eu vou trabalhar aqui, mas tanto faz a ordem, eu vou fazer primeiro as bonecas e depois vou fazer as horas, tá? São essas duas grandezas com que eu vou trabalhar, as bonecas e as horas. Eu sei que eu tenho 200 bonecas em 5 horas. Eu não sei quantas bonecas eu vou ter com 8 horas. E aí eu montei minha regra de 3. Agora, já que ela é uma regra de 3 diretamente proporcional, eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Onde eu vou ter 5 vezes x igual a 200 vezes 800. 5 vezes x, 5x. 200 vezes 8, 1.600. Ok? Agora, esse 5x aqui, o 5 está multiplicando, ele vai passar aqui para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter que x é igual a 1.600 dividido por 5. Ok? Vamos fazer essa conta aqui ó, do lado. 1.600 dividido por 5. 16 não dá para dividir por 5, né? Por inteiro, mas 3 vezes 5 é 15. Para 16, sobra 1. Baixo 0. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Não sobra nada. Baixa aqui o último 0. 0 dividido por 5 é 0. Para 0 não sobra nada aqui. Então, a gente tem que x
é igual a 320. Então eu vou ter que x é igual a 320. 320 o quê? Bonecas. Então, em 8 horas, essa fábrica vai produzir 320 bonecas, tá? Essa é uma questão com grandezas diretamente proporcionais. Eu tenho uma quantidade de bonecas e uma quantidade de horas. Se eu passar mais horas produzindo bonecas, eu vou ter mais bonecas. As duas aumentaram. Agora, a gente tem que prestar atenção também nas que são inversamente proporcionais, ok? Que aí seria essa questão aqui, ok? Vamos ler ela e vamos identificar por que, que ela é inversamente proporcional, né? E quais são as grandezas. Então, primeiramente, em um canil temos 500 cachorros. Nesse canil, 800 kg de ração dura 20 dias. Quantos dias irá durar se chegarem mais 300 cachorros? Ok? Então, ó, eu tenho aqui grandezas. Lembrando, é tudo aquilo que a gente pode contar ou medir. Então, uma grandeza que eu tenho aqui são os cachorros, né? Porque eu posso contar eles. Eu tenho a ração e eu tenho os dias. Perfeito. Agora, vamos reler a questão. Em um canil temos 500 cachorros. Nesse canil, 800 kg de ração dura 20 dias. Quantos dias irá durar se chegarem mais 300 cachorros? A minha questão quer saber quantos dias os cachorros vão poder passar com esses mesmos 800 kg de ração se eu aumentar mais 300 cachorros no canil. Então vejam que para essa questão a gente não vai precisar olhar para a ração. Essa aqui é uma informação que a questão dá, mas que a gente não vai precisar usar em momento nenhum, tá? O que eu quero fazer aqui é, eu estou dizendo que eu tenho 500 cachorros e eles duram 20 dias com ração. Agora eu quero saber com quantos dias vai durar. Então, ó, X dias com mais 300 cachorros. Mais 300 cachorros são 800 cachorros, né? Que são os 500 mais os 300. Então, 800 cachorros. Agora a gente precisa saber o quê? Se a gente está aumentando junto ou está diminuindo. E bom, pessoal, se aqui eu estou aumentando o meu número de cachorro, aqui, se eu não estou mudando a quantidade de ração, eu vou diminuir a quantidade de dias. Então, se eu passo de 500 para 800 cachorros, aqui eu vou passar de 20 para menos de 20 dias, né? Porque eu não estou mudando meu número de ração. Então, minha regra de 3 vai ser uma regra de 3 inversamente proporcional. E primeiro a gente vai montar ela e vai ver qual a diferença nela, né? Então, aqui, ó, eu vou colocar cachorro na minha primeira coluna. E aqui eu vou colocar dia com ração. Ok? Então, ó, eu tenho 500 cachorros e eu demoro 20 dias. Se eu for para 800 cachorros, quanto que eu vou ter agora? E aí, pessoal, a nossa multiplicação, quando ela é inversamente proporcional, em vez de ser cruzada, passa a ser em linha. Ok? Então vai ficar ó, 800 vezes x igual a 500 vezes 20. Ok? Ó, para facilitar a nossa resolução aqui, esse 800 está multiplicando x, eu vou passar ele dividindo. Então vai ficar x é igual a 500 vezes 20 dividido por 800. Eu tenho 0 aqui no 500, 0 no 800, 0 no 500, 0 no 800. Eu posso cortar. Então ficou x é igual a 5 vezes 20, que dá 100, dividido por 8. Quando a gente for fazer essa divisão, isso aqui vai dar 12,5. Então, ó, a partir do momento que eu tiver 800 cachorros e eu não mudar mais a quantidade de ração,
eu vou ter apenas 12 dias e meio de ração para eles. Ok? Então, essa é a questão. Quando a gente estiver fazendo uma questão com uma grandeza proporcional diretamente proporcional, a gente vai multiplicar cruzado. Já quando for uma inversamente proporcional, a gente se multiplica em linha, tá? Mas para isso a gente tem que identificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou não. Então, na atividade vai ter algumas questões para vocês praticarem isso. Eu não vou dizer se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vocês vão ter que ler e identificar cada caso, tá? Então resolvam ela, que nas próximas aulas a gente vai corrigir todas essas atividades, tá bom? Próxima aula, porcentagem.